Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial nesse mês de setembro dedicado à Bíblia. No primeiro episódio nós trabalhamos o que é a Palavra de Deus, no segundo falamos sobre a Léxio Divina e nesse terceiro episódio queremos tratar sobre as profecias que se cumpriram em Jesus. Você sabia que a Bíblia anunciava a vinda de Jesus? Por acaso você conhece passagens do Antigo Testamento que prefiguram e que nos falam sobre essa vinda do Messias? Sobre isso, nós queremos tratar então nesse episódio. E nós começamos citando uma passagem de João, capítulo 5, versículo 39, em que Jesus vai afirmar que as Escrituras davam testemunho dele. Você pode perceber que em cada evangelista essa expressão vai aparecer com algumas mudanças conforme cada evangelista, mas que dizem uma verdade. As Escrituras preparavam a vinda do Messias, de tal forma que, à medida que você conhece, aprofunda essas profecias, você pode reconhecer os distintivos da autenticidade do Messias. Então, queridos irmãos, nós, à medida que vamos conhecendo mais a Sagrada Escritura, podemos perceber que cada um dos profetas nos descreve um traço do Messias. Como se fosse um grande mosaico, como que pedacinhos espalhados em cada um dos profetas, a revelação divina nos dá esses elementos que, reunidos, nos fazem compreender quem é, a sua pessoa, a missão desse Messias. E as profecias são tão precisas que indicaram onde ele nasceria, como ele viveria, como desempenharia o seu ministério, como ele haveria de morrer e também como seria em detalhes esse sacrifício do Messias. Mas, bom, alguns exemplos que nos ajudam a ir aprofundando pouco a pouco esse conhecimento entre o Antigo e o Novo Testamento. Um primeiro exemplo nós podemos citar do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, o profeta Isaías profetizava que o Messias iria nascer de uma virgem. E é isso que nós podemos contemplar em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35, uma passagem tão conhecida, em que nós podemos ver o anjo Gabriel enviado a uma virgem chamada Maria, em Nazaré. Um segundo exemplo nós podemos ver no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, em que ele profetiza justamente que o Messias nasceria em Belém. E nós podemos ver isso, verificar isso em Mateus, capítulo 2, versículo 1, e Lucas, capítulo 2, versículo 4 a 7. A liturgia também nos ajuda, porque no período de dezembro, no Natal, é justamente esse mistério que nós contemplamos. Jesus nasce em Belém, onde não havia espaço nas hospedarias, e é ali no estábulo simples, na manjedoura, que ele vai ser acolhido. Assim se cumpre a profecia de Miqueias, feita tantos séculos antes do nascimento de Jesus. Ainda outro exemplo do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, ele nos diz que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento. Um detalhe muito específico, em que você pode conferir em Mateus, capítulo 21, versículo 1 a 11. É o episódio em que Jesus vai entrar, é chamada entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, em que mais uma vez a liturgia nos ajuda, porque é a passagem, é o momento que nós contemplamos no domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Poderia ter entrado a pé, poderia ter sido de tantas outras formas, mas para que se cumprisse as Escrituras, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Ainda um outro exemplo, em Zacarias capítulo 11, versículo 12 a 13, o profeta Zacarias profetizou que o Messias seria entregue por 30 moedas de prata. Um detalhe muito específico, em que nós podemos verificar em Mateus capítulo 26, versículo 15, quando Judas vai negociar, vai ser comprado por 30 moedas de prata para entregar Jesus às autoridades judaicas. Assim, o Messias seria então realmente vendido, entregue
por 30 moedas de prata. Um último exemplo para nos ajudar a perceber essas profecias que se cumprem em Jesus, dentre tantas outras que nós podemos citar, citamos aqui Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. O profeta Jeremias começava a anunciar uma nova aliança que Deus iria concluir, iria realizar com seu povo. E isso nós podemos verificar na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13, em que nos é apresentado o Cristo como mediador de uma nova e eterna aliança. A partir do seu sacrifício, realizado uma vez por todas, Cristo inaugura uma nova aliança. Assim, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes pode nos parecer muito difícil perceber essas profecias que se cumprem em Jesus. É mais difícil perceber a unidade entre Antigo e Novo Testamento. Muitas pessoas fazem a experiência de que é bem mais fácil ler o Novo Testamento e parece como que uma tentação deixar um pouquinho de lado o Antigo. É necessário conhecer um pouquinho do contexto histórico, do estilo literário de cada livro, os profetas, os sapienciais, os livros históricos. Mas é importante perceber e é preciso compreender que é da parte da igreja o ensinamento e a defesa do magistério de que existe uma unidade entre Antigo e Novo Testamento. Por isso, para além da citação dessas profecias, nós recorremos ao Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 128, em que justamente ele explica essa unidade entre Antigo e Novo. O Catecismo nos recorda que a Igreja discerne as obras de Deus na Antiga Aliança, percebendo as prefigurações que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa do seu Filho encarnado. Então a Igreja, com a autorização, com o carisma, com o seu magistério, para interpretar autenticamente a palavra de Deus, olha para o Antigo Testamento, discernindo aquilo que foi prefigurado e que se cumpriu no Novo, a partir da pessoa de Jesus, do Verbo encarnado. No parágrafo seguinte, no número 129, o Catecismo nos explica com uma fórmula sintética, dizendo que o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado, é desvelado, é revelado no Novo. Assim, nós podemos compreender que o Novo Testamento está escondido no Antigo, o Antigo se revela no Novo, e isso vai se tornando mais familiar, mais claro, à medida que nós vamos aprofundando a palavra de Deus, vamos conhecendo as Sagradas Escrituras. A partir desses cinco exemplos que eu dei, nós poderíamos dar muitos outros exemplos, principalmente ligados à paixão de Cristo. Por exemplo, um último, quando percebemos no profeta Isaías os chamados cânticos do servo sofredor, em que vai nos narrando como que detalhe, como se fosse um mesmo filme de como seria a morte de Jesus, como ovelha levada ao matadouro, sem dizer uma palavra. Enfim, queremos convidar você, através dessa série especial, a abrir um apetite, um gosto pela palavra de Deus e poder fazer esse caminho de aprofundamento, de descoberta, de maior conhecimento e intimidade com a palavra. Descobrindo, desde o primeiro episódio, o que é a palavra de Deus, como, sobretudo, a rezar com a palavra, não só conhecê-la, não só lê-la, mas rezar com a palavra. Hoje, descobrindo como a palavra vai nos apontando para o Cristo. E à medida que você vai conhecendo mais de perto, você vai amando e você vai respondendo com a sua vida como verdadeiro discípulo. E assim, queremos convidar a cada um a permanecer acompanhando essa série especial no último capítulo. Pedimos que você possa curtir, compartilhar esse conteúdo e nos ajudar a divulgar para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus e possam assim descobri-la de uma forma nova na própria vida. Deus vos abençoe.